Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos à nossa programação. Esta é a sua Rádio GB e o programa Conexão Missionária. A mensagem que trazemos nesta oportunidade tem como tema Jesus, amigo dos pecadores. E o texto que vamos ler está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e os versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, em sua carta aos irmãos da igreja em Filipos, descreve como Jesus se revelou ao mundo. Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 7, o texto diz da seguinte forma: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Só até aí, 2 versículos fundamentais para a nossa fé em Jesus Cristo, porque diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Com isso, meus queridos, podemos afirmar que ele demonstrou ser amigo dos pecadores por diversos acontecimentos. Primeiro, por ter vindo ao mundo para o fim único de salvar-nos. Ele poderia ter deixado de vir, pois no céu, junto de Deus Pai, recebia a adoração e o louvor dos seres celestiais. Céu é o lugar ditoso onde reina a felicidade. Então podemos ver que no céu, junto de Deus Pai, recebia a adoração e o louvor dos seres celestiais. Mas podemos ver que Jesus, renunciando à vida bem-aventurada, embora temporariamente descendo à terra, maldita devido ao pecado, revelou-se ser de fato amigo de todos nós. A sua história nos conta muito sobre isso. O seu nascimento, por exemplo, em Belém da Judéia, ao nascer, sua mãe Maria o enfaixa e o deita numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, conhecemos esta história do nascimento de Jesus, como aconteceu. Com poucos meses de idade, é levado às pressas para o Egito, a fim de escapar à fúria do rei Herodes, que pretendia aniquilar com todas as crianças com 2 anos de idade para baixo. Todas as crianças que tivessem até 2 anos de idade deveriam ser aniquiladas segundo a ordem do rei Herodes. Mas, morto este rei, a família de Jesus volta do Egito e vai residir na cidade de Nazaré, onde passou grande parte da sua vida, a sua infância e a sua mocidade. E podemos ver que aos 30 anos de idade, após o batismo, inicia sua divina missão, a missão que o trouxe ao mundo.
salvar os homens de seus pecados e assim tornar possível a sua entrada no céu. Então, sabemos que a missão única de Jesus era salvar os homens. Revelou-se no seu trato com eles, revelou-se ser amigável com todos. É notável o seu encontro com Zaqueu, um dos chefes dos publicanos. Isso nós encontramos no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1, mais ou menos até o versículo 10, nós temos a história de Zaqueu, publicano, que tem um encontro com Jesus. Noutro lugar, Lucas registra o seu encontro com os publicanos e pecadores. No capítulo 15 e os primeiros versículos ali, 1 e 2, nós podemos ver que Jesus está falando aos publicanos e pecadores. E finalmente o Senhor Jesus revelou-se amigo dos pecadores por sua morte na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8, nos traz uma ênfase muito grande para este acontecimento, para enriquecimento da nossa vida e reconhecimento de que Jesus, de fato, é amigo dos pecadores. O Senhor Jesus provou ser amigo quando por nós deixou-se prender, ser julgado, condenado e crucificado. Então podemos ver que o Senhor Jesus provou ser nosso amigo quando por nós deixou-se prender, ser julgado, condenado e crucificado. Que tragédia! Mas em toda a sua trajetória ele deixou este legado para nós de ser amigo dos pecadores, amigo de todos nós. Por isso nós o honramos, por isso nós professamos o seu nome, por isso nós o seguimos. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar nossas vidas e eu tenho certeza que você vai rever esses versículos que mencionamos aqui para cada dia nós fundamentarmos cada vez mais a nossa vida, a nossa fé nessas palavras. Que Deus possa nos abençoar mais e mais em nome de Jesus e esperamos cada um de vocês numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.